A paz do Senhor Jesus, queridos. Nós estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Aula essa apresentada hoje pela Assembleia de Deus Madureira, Campo de Água Boa, Mato Grosso. E o nosso pastor presidente é o pastor João Batista da Rocha. Deus te abençoe, meu pastor, pastor João Batista. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede de poder adentrar a tua casa ou onde você estiver assistindo esse vídeo para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Marcos Machado, Deus abençoe o pastor Clécio, que nos concedeu essa oportunidade. Eles são os nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical aqui em Água Boa. Nós estamos estudando a revista desse trimestre, está falando sobre os salmos, e dentro de vários salmos que nós iremos estudar, fazendo uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Nós estamos hoje para estudar a lição de número 5, 3 de maio de 2020. E a lição de número 5 tem por tema celebrando a segurança do povo de Deus, baseado no Salmo de número 46. O nosso textuário de hoje diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos de número 46, verso 1. A verdade prática que o comentarista nos traz é extraordinária, irmãos, porque está dizendo: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. A nossa segurança, a nossa firmeza não estão nas circunstâncias, não estão diante daquilo que nós estamos vivendo. Nós não somos seguros em pessoas ou coisas. A nossa segurança está única e exclusivamente no Senhor, nosso Deus. Esteja você passando pelo que estiver passando, atravessando qual for a circunstância na sua vida, a nossa segurança, a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, está no Deus que nós servimos. O texto de referência é Salmos de número 46, que está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que salmo maravilhoso, que salmo extraordinário esse salmo de número 46. Antes de adentrarmos para o estudo dessa lição, eu quero orar com você. Querido e eterno Deus, Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Senhor, estamos diante de um assunto maravilhoso, ó Pai, e estaremos falando da segurança que há em Ti, a proteção que nós encontramos em Ti, que verdadeiramente o Senhor venha falar aos nossos corações, abra o nosso entendimento, nos faça compreender a Tua vontade, a Tua palavra, que possamos estar seguros que o Senhor é a nossa certeza de vitória, em nome do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, o primeiro tópico dessa lição traz por título a ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo de número 43 faz lições profundas dos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da nossa vida. Esse Salmo de número 46 está falando justamente das circunstâncias que atravessamos ao longo da nossa vida e a forma como o Senhor nos guarda, nos protege, porque nele nós encontramos um abrigo seguro. O tópico 1.1, ou subtópico desse primeiro tópico, diz assim: Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar seguro. Você imagina se estivesse em meio a uma mata, você está sozinho,
escuta barulhos por todos os lados e já está entardecendo, está começando a escurecer. Você vai procurar o mais rápido possível um abrigo, um lugar onde você possa se esconder. Assim como o salmista escreve no Salmo de número 91, que nós estamos escondidos, nós estamos abrigados, guardados, protegidos no esconderijo do Altíssimo. Ele é o nosso abrigo, ele é o nosso lugar de proteção. Por isso que o salmista escreve no Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio, ele é o nosso abrigo. Nós precisamos, em meio a todas as circunstâncias adversas da nossa vida, sempre que estamos em perigo, seja em qual área for da nossa vida, precisamos encontrar um abrigo. E eu tenho uma notícia boa para te dar. O nosso abrigo está bem pertinho de você, faz morada no teu coração. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o comentarista segue dizendo: há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Se você ler na palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo de número 35, versículos 6 e 7, ali está falando das cidades de refúgio. E o que eram as cidades de refúgio? Cidades de refúgio eram cidades que Deus determinou que fossem construídas ou separadas para lugar de refúgio, de abrigo, de segurança, para aqueles que estavam correndo o risco da morte e algum julgamento ou algo que sentenciava alguém à morte. E antes do julgamento final, se ele chegasse em uma das cidades de refúgio, ninguém poderia tocar nele enquanto não fosse emitida uma sentença oficial. O lugar seguro, o lugar de refúgio. A cidade de refúgio foi instituída por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus instituiu uma cidade de refúgio, quem dirá o Deus que nós servimos, que é a nossa segurança? Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso abrigo. Sempre que estiver correndo risco em qualquer área da sua vida, você tem em quem se refugiar. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O tópico 1.2, o subtópico diz assim: Deus é a nossa fortaleza. O que adianta, é o que o comentarista está dizendo, do que vai adiantar você se abrigar em um lugar, mas que nesse lugar você não tem segurança? É um lugar fragilizado, que o inimigo tem acesso fácil, que o inimigo consegue transpor de maneira fácil. Não adianta se abrigar em um lugar assim. Você precisa estar abrigado em um lugar fortificado. Por isso, meu querido, que Davi fortificou a cidade de Jerusalém. Você vai ver isso em 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 9. Jerusalém, cidade fortificada. Davi fortificou com altos muros, com torres fortes, com seguranças em volta. A cidade de Jerusalém era uma fortaleza protegida, tinha ali um lugar de segurança. Quem estava dentro da cidade de Jerusalém se sentia seguro, pois estava dentro de uma fortaleza. Salomão seguiu o conselho do pai e fortificou várias cidades depois que assumiu o trono. Você vê isso em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo de número 5. Mas o Senhor também é a nossa fortaleza. Ele é a fortaleza que está guardando o nosso interior. Deus é a nossa fortaleza. Isaías, capítulo de número 70, Salmos de número 73 e o verso de número 26, vamos encontrar aqui, diz assim o Salmo de número 73 e o verso de número 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Meu querido, minha querida, não importa quão fragilizado está a tua alma, o teu coração, quão angustiado você se encontra, quando você procura refúgio no Senhor, Ele é fortaleza, lugar de segurança para você e para sua casa. Deus tem nos feito guardados nele. Ele é fortaleza em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a tudo que nós estamos passando. Eu creio e
profetizo na tua vida que eu e você, a minha casa, a sua casa, está guardada, está protegida pelo nosso Deus, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, em nome do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, enfatiza que a verdadeira força é encontrada não em fortificações, mas no Senhor. E a gente vê isso em Jeremias capítulo 5 e versículo 17. Também em Oséias 8:14. Deus é chamado de fortaleza, de força, de refúgio. Não adianta estar em uma casa fortalecida por grandes muralhas se Deus não for quem nos guarda, se Deus não for a sentinela, se Deus não for o nosso protetor. Não adianta fortalecer a estrutura externa se no nosso interior, se dentro da nossa casa, Deus não for aquele que é responsável por fazer a nossa proteção. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. No subtópico 1.3, socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia no hebraico. Alguns são dificuldades. Quantas dificuldades a gente atravessa? Passamos por alguns apertos. Também aflição. Quantas aflições. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele, o Senhor Jesus, venceu o mundo. Mas o Senhor deixou claro que passaríamos, atravessaríamos, enfrentaríamos grandes aflições. Olha para o contexto, o cenário que nós estamos vivendo. Estamos passando por um período de angústia, por um período de aflição. Já não temos mais a liberdade de estarmos em todos os cultos que queríamos estar. Já não temos mais a liberdade de aglomerar na igreja para adorar e bendizer o nome do Senhor. É limitado o número de acesso, é limitado o número de cadeiras. A nossa aproximação dentro do templo foi marcada uma distância de no mínimo 2 metros. Nós não podemos nos cumprimentar, não podemos nos abraçar. Que momento de angústia nós estamos vivendo. Mas, meu querido, minha querida, não angustie o teu coração, porque Deus é socorro bem presente na hora da angústia. No dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual, a palavra angústia. Mas em alguns textos bíblicos, essa expressão ela vem no plural, como é o caso de 2 Coríntios 6:4 e também 2 Coríntios 12 e o versículo de número 10, podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento, um aglomerado de problemas, de dificuldades. Você já viu aquela expressão que quando um problema vem, ele não vem sozinho, sempre acarreta outro problema? É como uma enxurrada. A chuva cai, mas vem trazendo uma enxurrada e essa enxurrada vai parar em algum lugar. Parece que sempre vem para quem já está atravessando por algum problema. Um problema sempre traz outros problemas. A dificuldade parece que vai só aumentando. Isso é angústia, isso é luta, isso é prova, isso é dificuldade. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia. Se você está firmado em Cristo, se a sua fé, se a sua convicção está no Deus que nós servimos, mesmo em meio a todas as angústias, mesmo em meio aos problemas financeiros que talvez esteja atravessando, os problemas que você talvez esteja atravessando dentro da sua casa, talvez conjugal, talvez com os filhos, com os pais, eu não sei o que se passa, mas eu tenho convicção de uma coisa: se você está com a sua fé naquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, não tenha dúvidas que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É interessante esse texto, porque quando ele está dizendo que Ele é o nosso socorro bem presente, alguns comentaristas afirmam que a primeira estrofe, do verso 1 ao verso 3, vislumbra a catástrofe mundial final e dissolução do mundo natural por meio das forças do caos. Se cataclismo
desses ocorrer, a certeza do povo de Deus é de que até o final a presença poderosa de Deus vai permanecer como uma rocha inabalável. O que o comentarista está dizendo é que mesmo se chegar o momento de um caos final, de um momento de angústia sobrenatural, aqueles que são servos do Deus Altíssimo têm convicção de que Deus nos guarda, porque é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Como encontramos na Bíblia de Estudo palavra-chave, que é essa que eu estou usando aqui, a expressão usada é bem presente. No texto hebraico, origina-se de duas palavras no hebraico. Estas palavras enfatizam a rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor, a velocidade que Deus atende à necessidade de um servo fiel, que encontra nele ou que se refugia nele, que se lança aos pés dele como ele sendo o seu lugar seguro, a sua proteção. O socorro é bem presente, é rápido, é na hora, porque Deus não suporta ver um servo fiel, angustiado, buscando proteção nele. Deus é quem nos guarda e ele é socorro bem presente na hora da angústia. O tópico dessa lição, completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir de Deus. Nós podemos ver isso no Salmo de número 46, do verso 2 até o verso de número 11. O subtópico 2.1 é: a confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, não temeria. Salmos de número 46 e o verso de número 2. Terra e monte lembram firmeza, mas mar pode rompê-los. Quando o salmista está falando de terra e monte, ele está falando de lugar forte, de lugar firme. Mas quando as águas do mar atingem esse lugar firme, pode dissolvê-lo, pode romper aquela fortaleza. Mas quando nós estamos confiantes no Senhor, nós não tememos, mesmo que as águas rujam, mesmo que os mares façam com que essa terra firme se dissolva, mas nós permanecemos confiantes no Senhor. O lema do cristão é: se Deus não abrir o mar para passarmos de pés enxutos por ele, Deus nos fará andar por cima das águas, porque Deus é poderoso para nos fazer transpor, seja qual for a luta, a adversidade, a dificuldade que eu e você possa estar passando. O salmista expressa plena confiança. Ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento. Meu querido, minha querida, não importa como, de que meio Deus vai fazer, quem ele vai usar para isso, qual a estrutura física ou sobrenatural Deus irá usar para te beneficiar e trazer socorro para você. Não interessa a forma de ação de Deus. O que interessa, o que importa e é profético para a tua vida é que em meio a esse caos que talvez você esteja vivendo, Deus é socorro bem presente nessa angústia. Deus tem livramento, tem vitória para você. Não importa o que está acontecendo à tua volta, a minha certeza e a tua é que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, a tua casa, não serão atingidos em nome do Senhor Jesus. Subtópico 2.2, a cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Salmo 46, verso de número 4. Ele também fala isso no Salmo 87, verso de número 3. Também é identificada como Santa Cidade, lá está o templo e a Arca da Aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém, o salmo de número 135. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam
a Jerusalém que é de cima. Em Gálatas 4:26, Paulo está falando da Jerusalém que é de cima. Essa é a esperança de que a nossa cidade está no céu. Quando no Novo Testamento se refere à Nova Jerusalém, ou à cidade que está em cima, está falando da segunda vinda do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja. É a primeira parte da segunda vinda de Jesus, que é completada pela descida do Senhor juntamente com a igreja para reinar por 1000 anos na terra. E a Bíblia Sagrada diz que logo após isso, logo após o milênio, logo após o inimigo ser preso, a nova Jerusalém será instituída, a nova cidade, a cidade santa, onde eu e você iremos morar com o nosso Senhor Jesus. Amém, meu querido? Segundo o subtópico, terceiro subtópico, 2.3 diz assim: a agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com seu povo, em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras. Salmo 46, o verso 6 ao 9, vai estar falando disso, da segurança e o agir de Deus em meio às guerras, em meio às imposições humanas, em meio às dificuldades que a humanidade passa ou irá passar. Em meio ao que nós estamos vivendo hoje, se torna profético o que o salmista escreveu há tantos anos atrás. Mas ele está dizendo que em meio a esse caos, em meio a essas guerras, em meio a tudo que estamos atravessando hoje, nós temos segurança, proteção no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, o Salmo de número 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. Salmo 2, verso 1 a 3. O profeta Isaías menciona bramido e rugido das nações. O Dr. Lucas, também no capítulo 21 do Evangelho de Jesus, escrito por ele vai falar dos rumores de guerras. O Senhor Jesus, ele escrevendo aquilo que Jesus havia dito, que haverá rumores de guerras, nação contra nação. Irmãos, é o que nós estamos vendo. É problema na China, é a suspeita de que essa pandemia, o coronavírus, tenha surgido em laboratórios chineses. É a Síria passando por tantas lutas e dificuldades e tentando enfrentar todas as nações à sua volta. Jerusalém sendo ameaçada, Israel sendo ameaçado, os Estados Unidos investigando e querendo fazer guerra com outras nações, o Brasil resguardado, mas em alerta máximo por conta de uma possível guerra que está para se surgir. São rumores de guerra, é a palavra do Senhor se cumprindo, mas não se angustie, fique tranquilo, porque eu e você, serva do Senhor Jesus Cristo, temos um socorro bem presente na hora da angústia. O nome dele é Jesus Cristo, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa proteção. Não se abale, porque o Senhor é o nosso guarda, é o guarda fiel. Fique tranquilo, meu querido, esse mal não vai chegar na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Terceiro tópico da nossa lição, desculpa a correria, nós estamos falando bem rápido porque precisamos resumir o máximo possível, de forma que não fique extenso, não fique um arquivo muito pesado. Mas vamos lá, terceiro tópico dessa lição, relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes. Salmos 46, 47 e 48. Subtópico 3.1. Relação entre os Salmos 46 e 47. Os Salmos 46 e 47 possuem muitas ideias comuns. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Um Deus que dá vitória ao seu povo em meio às batalhas, em meio às guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo de número 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra.
é reforçado no Salmo de número 47, que eu e você servimos um Deus que em meio às lutas e às dificuldades, ele traz vitória para o seu povo. Em meio a essa guerra que você está atravessando, seja em qual área da sua vida, confie no Deus que você serve. Acredite que Deus vai mudar essa história, vai mudar esse quadro, porque Deus nos dá vitória em meio às guerras que nós estamos atravessando. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei, é o que está no Salmo 47, o verso de número 9. Conclama os povos a louvar pela sua majestade, o rei de todas as terras, os seus grandes feitos. Salmo 47 convoca as nações, convoca os povos a celebrar o meu Deus, a celebrar o seu Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a celebrar o único e poderoso Deus, aquele que dá vitória ao seu povo. Meu querido, minha querida, Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para a sua casa. Acalma o teu coração em meio a esse caos. Deus é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Mas o texto segue. Percebemos nestes salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Quando você for adorar ao Senhor, o adore não pelo que Ele faz por você, não pelo simples fato dele poder te dar alguma coisa, mas adore ao Senhor porque Ele é majestoso, porque Ele é grandioso, porque Ele é poderoso. Claro, adore-o também por tudo que ele tem feito por vocês. O salmista escreveu dizendo assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? O que podemos oferecer a Deus por tudo que ele nos tem feito? Adoração, vida de santidade, busca de perfeita intimidade entre você e Deus. Se aproxime mais do teu Deus, confie no Deus que você serve, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o subtópico 3.2, relação entre os Salmos 46 e 48. Há paralelos entre os Salmos 46 e 48. Ambos, assim como o Salmo de número 47, são cânticos de triunfo, de vitória, em meio às batalhas. Trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar um povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor. Privilégio de desfrutar a sua presença e o seu auxílio. Nós vamos ver isso no verso de número 3 e de 7 a 8. Bem como da alegria por completar seus feitos, benignidade e de sua justiça. Interessante os dois últimos versos, o 13 e o 14. Estamos nos referindo ao Salmo de número 48. Vamos ler, irmãos? Faz interessante nós fazermos essa leitura. Salmos de número 48 e o verso de número 13 e o 14. São os dois últimos versos que diz assim: notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. E ele segue dizendo: porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Olha que maravilha, olha que palavra extraordinária. E o salmista está dizendo: olha para todos os feitos do Senhor, celebremos, falemos, irmão, testifique das maravilhas do Senhor na tua vida. Fale do amor desse Deus, da grandeza desse Deus, para que as gerações futuras possam conhecer o Deus que nós servimos. Se nós conhecemos esse Deus hoje, é porque houve pessoas como o salmista, como os profetas, homens de Deus, como os heróis da fé, como os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, como os nossos pais na fé, aquele que pastoreou você lá na sua infância. Nós nos espelhamos neles, nós olhamos para os
seus ensinamentos e podemos encontrar com o Senhor Jesus como eles também encontraram um dia. Eu e você temos a oportunidade de sermos semeadores dessa palavra. Nós temos a oportunidade de celebrarmos esse Deus de tal forma, de adorá-lo de tal forma, que a geração presente e a geração futura olhe para nós e diga: eu quero ter esse regozijo, eu quero ter essa alegria que ele tem em servir o Deus que ele serve. E a única maneira é de servir o nosso Deus também. Celebremos com alegria o Deus que nós servimos. E ele segue mostrando essa relação entre o Salmo de número 46 e o Salmo de número 48. Pois é um chamado para observar com atenção os detalhes para narrar à geração seguinte, pois o nosso Deus nos guia até a morte. Em meio a todas essas circunstâncias, independente do momento e do lugar em que você está, Deus é o nosso guia, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa luz. O Senhor disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quer ter vitória nessa terra? Siga o Senhor Jesus. É o único caminho que nos levará a um dia de vitória e de glória, quando encontrarmos com Ele no céu. Último subtópico dessa lição, 3.3, a inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Talvez você já tenha ouvido, nós vamos tentar de alguma maneira colocar esse áudio para você junto com o arquivo do nosso vídeo aula de hoje. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O hino, a composição de Lutero para o hino Castelo Forte, foi baseado no Salmo de número 46, que hoje, de forma rápida e sucinta, nós aprendemos um pouco mais sobre ele. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo, repleto de demônios, ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. Irmão, minha irmã, não tema. Em meio a todas essas lutas, em meio a todas as aflições, permaneça firme, porque Deus quer que através de você Ele seja conhecido na terra. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que essa composição ocorreu por volta do ano de 1521. Neste período, Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas e estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. Tem um subsídio que o comentarista deixou que diz o seguinte: segundo Carolina Lacerda, Castelo Forte tornou-se mais tarde o hino da Alemanha protestante. De acordo com a inóloga Ethel Deivel, ele se espalhou por todo o país e até os inimigos de Lutero afirmavam que o povo inteiro estava cantando uma nova doutrina. Se tornou um hino de uma nação inteira, porque aqueles que cantam que Deus é o nosso refúgio, que Ele é o nosso castelo forte, Ele é a nossa proteção, todos à sua volta vão ter que reconhecer que verdadeiramente só Deus pode guardar e proteger. Só Deus pode ter feito e pode fazer algo por mim e por você, porque em meio a tanta luta continuamos de pé. Em meio a tantas investidas do inimigo, permanecemos de pé. Não porque tenho força, não porque você é capaz, mas porque estamos refugiados debaixo da mão de um Deus forte, que é nossa proteção e é socorro bem presente na hora da angústia. Eu ensinei que, segundo o comentarista, os salmos de número 46, 47 e 48 são cânticos de triunfo, cânticos de vitória, pois retratam a soberania do Senhor e as vitórias do nosso Deus. Que a música Castelo Forte, de Lutero, foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Meu querido, minha querida, nessa lição de hoje nós aprendemos
que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que a enfermidade tenha batido a tua porta, o desemprego, diante desse problema que não é mais só um problema de saúde, mas um problema político, um problema econômico, um problema social, mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e Ele é o nosso refúgio. Não tema, permaneça fiel ao teu Deus, permaneça fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Confie na ação de Deus para nos dar vitória. Que Deus te abençoe, que essa videoaula tenha te auxiliado, pelo menos te dando uma direção para que você possa estudar essa lição mais profundamente e ter um conhecimento melhor sobre o Salmo de número 46. Que Deus te dê um domingo maravilhoso, um final de semana abençoado, que essa semana, e hoje é o início dessa semana, seja marcada pelas bênçãos de Deus na tua vida, que as bênçãos e maravilhas do Senhor te alcance em nome do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, fique na paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe.